Olá, ouvintes! Começando mais um episódio do Tá de Clinicagem, seu podcast semanal de atualização e revisão em clínica médica. Meu nome é Cauê Malpig. Meu nome é Pedro Magno. E eu sou o João Mendes. Primeiro episódio de 2022, pessoal. Feliz ano novo pra vocês aí. Opa, feliz ano novo. Já antecipando aqui, né? A última vez que eu gravei foi só ano passado. É gostosa a sensação de estar gravando em 2021, imaginando como é 2022, né? Tudo estará mudado, será um novo ano, uma nova vida agora. Não existe mais coronavírus. Exato. Tá bem. Agora só influenza, só. Eu falei que a raça humana ia ser acabada pelo vírus ômega, né? Que é a última variante do alfabeto grego, mas Omicron é um nome bem feio, tá? Não, Omicron é tipo Ultron, tá ligado? Do Vingadores, pô. Omicron é nome de vilão. Eu vou te falar que bateu medo só pelo nome. Mas e aí, pessoal? Hoje a gente vai falar sobre o quê, Cauê? Então vamos lá, hoje a gente vai falar de um caso clínico de hemorragia digestiva alta, né, pessoal? Show de bola, né? É assim, a gente tá na trilha do sangramento, né? A gente já falou plaquetopenia, aí nós três estávamos no episódio de distúrbios de coagulação, né? E agora a gente vai falar sobre hemorragia digestiva alta, né? Ainda não é pra finalizar, né? Porque a gente tem digestiva alta, mas vai ter digestiva baixa uma hora também, né? Tem sangramento transvaginal. Hemoptise. Vai longe. Eu quero ver sangue. Beleza. E como é que funcionam nossos episódios de caso clínico, Cauê? Então vamos lá, gente. Como eu comecei apresentando o episódio hoje, sou eu que vou abrir o caso aqui pro João e pro Pedro discutirem. Sempre lembrando, a gente vai apresentar o caso aqui em blocos, né? Então em blocos de informações, justamente pra gente ir discutindo e racionalizando em cima do caso. E a gente sempre incentiva os nossos ouvintes a parar em cada bloco e pensar um pouquinho aí o que faria com um paciente que se apresenta com a queixa que a gente tá falando agora. Lembrando que o mais importante, pessoal, não é o diagnóstico final, mas sim a jornada até lá, montar o raciocínio clínico e a abordagem quando o paciente chega com essa síndrome. Fechou. Marcando que nem eu, nem o João sabemos o diagnóstico final, né? Infelizmente. Principalmente manejo nesse episódio, né, João? Parece que é um episódio muito sobre manejo, né? Demais. Os dois vão correr em paralelo, investigação e manejo. Bora lá? Então o caso hoje é uma paciente do sexo feminino, de 19 anos de idade. De antecedente, ela tem síndrome de Budd-Chiari primária, diagnosticada aos 14 anos. Não, é sacanagem demais, cara. É sacanagem demais, cara. Porque assim, ó, quando falou 19 anos, eu já olhei pro João. Falei, puta que pariu, né, cara? Já vai vir. Aí o cara mete um Budd-Chiari primário. Beleza. O cara, no começo do caso, ele já quebra totalmente as pernas. Totalmente. Vai, Cauê, vai. Vamos, voltando. Então a síndrome de Budd-Chiari há 5 anos, diagnosticou com 14 anos de idade, que evoluiu na ocasião com cirrose, realizado o transplante hepático há 3 anos. Tem diagnóstico de hipertensão portal há 2 anos após o transplante devido a uma rejeição aguda, que foi resolvida. Já teve um episódio de hemorragia digestiva alta por gastropatia hipertensiva portal, diagnosticado em uma endoscopia há 2 anos atrás. E tem uma doença renal crônica estadio 3A, sem uma etiologia bem esclarecida. De medicações, ela usa tacrolimus 7mg de 12 em 12 horas, micofenolato de mofetila 360mg e 720mg, e varfarina 7,5mg dia. É uma paciente que relata episódio de fezes escurecidas e fétidas de início a 3 dias. Há 2 dias, ela relata 2 episódios de vômitos com sangue vivo em pequena quantidade. Beleza. Sem recorrência e sem dor abdominal associada. Há 1 dia, relata tontura ao se levantar, associada a palidez, com sensação de desmaio, com escurecimento de visão, e perda da consciência por 20 segundos, retornando ao nível de consciência logo após. Show. A família associou um trauma crânioencefálico na queda dela, mas sem presença de escoriações ou hematoma local. Na chegada ao hospital, a paciente apresentava uma PA de 98/56, frequência cardíaca de 121, frequência respiratória de 16, saturando 97 em ar ambiente, tempo de enchimento de 3 segundos e um destro de 99. Regular estado geral, estava consciente orientada, descorada, anictérica e desidratada. Do exame cardiovascular respiratório abdominal não tinha alterações. Tinha uma equimose em face anterior de membro superior direito, em membro inferior esquerdo e região torácica lateral esquerda, toda com características arroxeadas. E um hematoma em região frontal esquerda, sem sinal de escoriação ou sangramento ativo. É isso aí, né, Cauê? A amizade
é uma coisa que ela não tem significado, né, cara? Ela não tem... Não, ela transpassa todas as barreiras, né? Obrigado por nos colocar nessa situação. Depois de um dia de trabalho intenso, o cara me manda um caso desse diretamente às 10 da noite de uma quinta-feira. Mas assim, João, por mais que a gente queira falar sobre a síndrome de Budd-Chiari, a gente queira falar sobre a hipertensão portal que ela teve, tem muitas coisas pra comentar da história dela, né? Mas demais. Tem uma coisa que passa na frente. Que é reconhecer o paciente grave. Exato. Acho que antes a gente ficar fazendo muita pergunta sobre o Budd-Chiari, muita pergunta sobre o que ela já teve, essa paciente está grave, né? E acho que é importante, né, Pedro? Porque por mais, mesmo se ela tivesse uma PA aí de 110, 120, essa paciente ela é grave porque ela está tendo sangramento ativo nos últimos dias, está tendo repercussão, até que ela teve uma síncope por conta disso, tá taquicárdica e ela tem N motivos, né? Já tem disfunções crônicas, então é uma paciente que tem que ser priorizada no atendimento, tá? Lembrando que tem aquele conceito do choque index, né? Que é a frequência cardíaca dividida pela PA sistólica. Tem alguns trabalhos que mostraram que quando essa divisão dá maior que 0,9, aumenta a chance de mortalidade. Então, isso que o João falou é legal, porque a frequência cardíaca 120, mesmo se a PA sistólica tivesse 100, sabe aquela... Ah, não, a PA tá de 100, tá ótimo. A PA sistólica tá de 100, tá ótimo, mas essa paciente, ela pode estar mais grave. E esse é o papel agora, né? Reconhecer que ela não tá bem e, nesse momento, a conduta... ela ultrapassa, ela avança em cima do diagnóstico. Eu preciso começar a manejar ela enquanto eu vou pensando no diagnóstico. Isso, né? A gente pode começar manejando ela de maneira sindrômica, né? Sem saber a etiologia. É uma paciente com um sangramento digestivo a esclarecer. E aqui, o primeiro passo é garantir a estabilidade hemodinâmica dela. E isso passa por restaurar o volume perdido, em busca do volume perdido. Beleza, então aqui a gente vai colocar ela na sala de emergência, vai pegar 2 acessos calibrosos, ela tá saturando bem, né, então a princípio não vai precisar de oxigenoterapia, mas a gente vai ter que já pensar o que a gente vai fazer de medidas, né. A gente pode fazer aquela expansão volêmica, mas no contexto de choque hipovolêmico hemorrágico, a melhor coisa que ela pode receber agora é sangue, né, ela já recebeu concentrado de hemácia mesmo. Boa, Pedro. Existe um foco, né, em HB e qual o limite de HB para transfundir e tudo mais, e realmente isso é importante. Mas é interessante também a gente entender que, num contexto de sangramento ativo, especialmente quando a pessoa está hipotensa, né, tá sangrando continuamente, o HB, primeiro, ele não vai cair imediatamente e os parâmetros clínicos é que vão te indicar a necessidade ou não de concentrado de hemácias, de reposição de hemoderivados, certo? Seu paciente se mantém hipotenso, tem um sangramento ativo, você vai transfundir independente do valor da hemoglobina. Isso é legal, João, porque em 2013 foi publicado um artigo sobre estratégia de transfusão no paciente com hemorragia digestiva alta. Um artigo do New England, do Villanueva, né? Exatamente, esse é o nome da fera. E aí, esse artigo, ele viu, sim, qual é a meta boa de hemoglobina num paciente que tá numa hemorragia digestiva alta, né? Uhum. Ele comparou 7 versus 9, e aí, por mais que ele tenha comparado, dividido os grupos, esse vai ficar com uma hemoglobina maior que 7, esse vai ficar com uma hemoglobina maior que 9, ele excluiu pacientes graves, né? Ele excluiu pacientes com hemorragia maciça. E aí, esses pacientes, então, que estavam em choque, que estavam graves, foram excluídos, assim como também foram excluídos pacientes cardiopatas isquêmicos também. Isso é muito importante, né, Pedro? Quando a gente vai pegar um estudo e aplicar na nossa prática, uma das primeiras coisas que a gente tem que ver são os critérios de inclusão e exclusão para ver se o nosso paciente realmente foi representado naquele estudo. E o que é bem interessante desse estudo do Villanueva é que foi um estudo que viu que as pessoas que foram transfundidas com esse gatilho de menor do que 7 tiveram melhores desfechos do que o gatilho menor do que 9. E o benefício se concentrou especialmente na população com cirrose, Child A e B, certo? São pacientes que você tem que ter mais cuidado ainda. Existem várias explicações para isso ter acontecido, mas se atribui especialmente ao fato de que transfundindo mais precocemente você pode acabar diluindo o paciente, que você não vai transfundir fatores de coagulação, né? Vai ser só concentrado de hemácias, isso pode piorar uma coagulopatia. Você também pode causar uma vasodilatação esplâncnica,
porque a resposta é justamente vasoconstringir quando você sangra, e dando sangue você pode fazer o contrário. E terceiro ponto que ele viu no estudo é piorar a hipertensão portal. Então, diante disso, são explicações para esse achado, que a gente tem que ser um pouco mais parcimonioso na hora de transfundir esses pacientes, excluindo aqueles que estão exsanguinando. Então, só para deixar claro, a estratégia que teve como hemoglobina 7 foi melhor do que a estratégia que teve como alvo a hemoglobina 9. Exato, não é que ela não foi não inferior, ela foi melhor. Não é a mesma coisa. É a mesma coisa, então vamos economizar. Não, é melhor, né? Melhor. E essa paciente, ainda mais, ela tem uma característica que ela pode ter plaqueta baixa pela disfunção hepática. Então, talvez ela precise de transfusão de plaqueta. Isso é uma coisa que a gente vai descobrir nos exames de sangue. E ela talvez precise de plasma fresco congelado, porque ela usa varfarina, né? Ela usa o anticoagulante. Existe uma questão, uma polêmica, assim, que é se ela não usasse varfarina, João. Se ela não usasse, mas ela tivesse um RNI um pouquinho mais alto, por causa dessa cirrose que ela fez a disfunção aguda do enxerto, será que ela precisaria de plasma fresco congelado? E a real é que entra naquele mistério de para que lado esse paciente cirrótico tá tendendo hoje, né? O paciente cirrótico ele pode tender tanto a sangramento quanto a trombose, e esse RNI, por mais que ele esteja elevado, não quer dizer que tende a sangramento. Corrigir esse RNI de um paciente cirrótico não necessariamente traz melhores desfechos, né? Então ela é uma exceção porque usa varfarina, mas se ela não usasse, fica essa questão aí. A gente tem duas dúvidas importantes aí, né, Pedro? Uma é realmente se a gente precisa corrigir esse RNI no paciente cirrótico, né? E a segunda é, será que já tem estudos, assim, mais de características fisiológicas mesmo, que mostra que muito plasma aumenta a pressão de veia porta do paciente, e isso pode predispor a ressangramento para eles, né? Então é uma faca realmente de dois gumes aí que a gente tem que tomar cuidado, né? E aqui assim, né, não tem como nesse paciente que chega agudamente sangrando colocar uma grande regra para todos, ainda mais no contexto de instabilidade. É uma decisão que vai incluir o volume de sangramento estimado, quanto ela está sangrando, na velocidade que a paciente está sangrando, a sua capacidade de parar o sangramento, né? Onde você está, você tem que considerar esse contexto também, e os parâmetros hemodinâmicos, né? Pulso, PA. Nesse caso, assim, você vai correndo o cristalóide, pede o concentrado de hemácia, certo? Nossa, respondeu super bem ao cristalóide, na verdade a paciente estava melhor do que você achava, talvez você possa segurar a transfusão e esperar, mas pode ter também que a paciente esteja grave e não responde, e nisso você já agilizou o sangue. O fato é, essa paciente precisa que você prescreva o sangue logo, e o tempo vai te ajudar a avaliar ela melhor. E aí, assim, continuando o nosso papel de tentar estabilizar a nossa paciente antes da gente fazer uma grande abordagem diagnóstica, às vezes, isso caso a caso, a gente precisa entubar o paciente, né? Ou seja, por proteção de via aérea, se estivesse sangrando em enorme quantidade, que não é o caso da nossa paciente, né? Ela não tá sangrando no momento, ou pela aquela ideia do curso da doença, né? Onde a pessoa só tá piorando, só agravando, e talvez entubar seja uma maneira de poupar ela desse estresse que o corpo dela vai sofrer. Que também não parece ser o caso do nosso paciente, né? A gente tá começando a fazer as medidas ainda, né? Mas tem pacientes que vão precisar ser entubados, né? Isso aí, Pedro. Outro dado super importante aqui é o nível de consciência, né? Nossa paciente tem muito motivo para ter encefalopatia, então é uma coisa que tem que ser procurada ativamente e também entra na decisão. Mas já vi algumas pessoas falarem, nossa, tá sangrando o digestivo alto, nossa, é melhor entubar logo. Tem que ter um pouco de calma. Que inclusive tem um estudo de caso controle que viu pacientes que intubaram precoce versus pacientes que intubaram um pouco mais tarde. É um estudo de 2016, vendo aí essa intubação profilática. E apesar de alguns problemas, as pessoas que foram intubadas de maneira mais precoce tiveram piores desfechos. Então tem que ter um pouco de calma, óbvio, né? Glasgow tá piorando, o sangramento continua ativo, talvez você tenha que se antecipar um pouco, mas também não precisa ir com muita sede ao pote. E aí, assim, se tiver que precisar entubar, eu queria dar 4 dicas sobre intubação, tá? Essa não é uma intubação fácil, né? Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Então, essas dicas são opinião de especialista, mas podem ajudar, né? Então, primeiro ponto, existe a ideia de você já tentar esvaziar o estômago desse paciente que pode estar distendido, né? Então, às vezes, passar a sonda antes do tubo pode ajudar. Geralmente, a gente passa a sonda nasointeral depois do tubo, né? Aqui, talvez, passar antes pode ajudar. Segundo, não poupe materiais de sucção, tá? Materiais de aspiração. Se você conseguir aquele aspirador rígido, vai te ajudar principalmente, coloca mais de um, pega uma pessoa para ficar fazendo isso, também te ajudando, vai ser uma via aérea de difícil visualização. A terceira dica, cabeça elevada, né? Novamente, para tentar evitar a broncoaspiração. E a quarta, lembrar que esse paciente tende ao choque, né? Então tem aquelas regrinhas que o hipnótico, às vezes, você não precisa fazer uma dose tão alta e talvez você possa aumentar a dose, sim, do bloqueador neuromuscular. Mas o hipnótico não precisa fazer uma dose tão cavalar.
Boa, Pedro. Realmente essa intubação tem que ir com muito cuidado, porque ela junta duas coisas, né? Ela tanto pode ser anatomicamente difícil, porque é difícil de ver, como ela é também fisiologicamente difícil, porque o paciente está no extremo clínico, né? Lembrar que uma técnica que você pode usar aqui é aquela sequência atrasada de intubação, né? Que inclusive a gente tem um conteúdo no Twitter sobre isso, que é você fazer uma dose de ketamina e aí você pode passar sonda nasogástrica com o paciente já com um nível de consciência um pouco menor, mas preservando o drive respiratório, e fazer todas essas medidas que você falou, né? Elevar a cabeceira, que também vai ajudar a aumentar o tempo de apneia segura, a pré-oxigenação vai ser bem melhor, e preparar todo esse cenário aí para uma intubação mais segura. E aí, Cauê, como é que foi a nossa abordagem inicial aí da nossa paciente? Como é que ela ficou? Beleza, gente. Então, essa paciente, óbvio, foi direto para a sala de emergência, né? A gente colocou ela em monitorização, pegou os acessos, já iniciaram na chegada dela pelo histórico com hidratação endovenosa com ringer lactato, fizeram 1000 ml de ringer lactato e estavam esperando a bolsa que já tinha sido solicitada. Beleza. Ela não respondeu inicialmente ao 1000 ml de ringer lactato, mantinha ainda uma pressão limítrofe, com uma frequência cardíaca ainda alta, por volta de 120, e o tempo de enchimento também prolongado. Quando chegou o concentrado de hemácia, foi feito então logo um concentrado, e com o concentrado durante a infusão ela começou a melhorar um pouquinho a frequência cardíaca, foi por volta de 100, 90, e o tempo de enchimento capilar também melhorou, ficou por volta de 2 segundos. Fechou, acho que agora a gente tem um pouquinho de calma, né, João? A gente consegue ver a história, tentar entender o que tá acontecendo. Agora é hora de clinicar, né, Pedro? Beleza, e assim, a gente vai falar das causas de hemorragia digestiva alta, mas acho que primeiro a gente precisa definir algumas coisas, né? Porque, por exemplo, essa paciente disse que teve melena, né? Uhum. Mas tem alguns fatores confundidores, porque por mais que a gente liga a melena à hemorragia digestiva alta, tem algumas coisas que podem fazer melena e não ser hemorragia digestiva alta, ou às vezes nem é sangramento gastrointestinal, né? Exato. Então, assim, importante lembrar, né? A melena é aquele aspecto mais escurecido do sangue que é metabolizado no trato digestivo, mas se você procurou uma causa alta de sangramento e não encontrou, às vezes é o cólon direito com o trânsito reduzido que está sangrando e aí pode dar esse aspecto de melena. E por outro lado, às vezes sangra do nariz, por exemplo, o paciente deglute esse sangue e você procura no trato gastrointestinal e não encontra porque está fora dele. Show, né? Então, a gente tem aquela divisão, né, de hemorragia digestiva alta, hemorragia digestiva baixa, baseado no ângulo de Treitz, mas eu vi uma divisão diferente, João, que ele dividiu em hemorragia digestiva alta, média e baixa. Média? Média, tá? Tá, onde é que fica a demarcação? A demarcação é a seguinte, ó, a alta é o que a endoscopia consegue ver, então ele vai até ali a ampola de Vater. Uhum. A baixa é o que a colonoscopia consegue ver, então ele vai até ali o final do ilhozinho ali, né? E o que ninguém viu... O que ninguém viu é a média. Tá, beleza? Certo. Eu gostei dessa divisão. Ela não é aquela parada tipo lei no Brasil, né? Eu não sei se pegou essa divisão, sabe? Entendi. Sabe lei no Brasil que não pega? Tem que pegar, Tem né? que pegar. Eu não sei se essa divisão pegou, mas eu achei interessante aí quando eu revisei. Boa, achei bacana. Que tem alguns locais também que falam sangramento digestivo de origem obscura, né? Isso, tem o obscura e tem o oculto, né? Isso, Pedro. O sangramento oculto é quando o paciente está sangrando, ele não sabe, mas você flagra isso através de uma anemia ferropriva. Isso, às vezes num sangue oculto das fezes, algo assim, que não tem sangramento mesmo, mas deve ter. É quase como se fosse um sangramento microscópico, né? Exato, boa. Agora, o sangramento de origem obscura é quando você endoscopa por cima e colonoscopa e mesmo assim você não encontra a causa, mas o paciente está sangrando. Então é uma origem obscura, né? Aí entra aquela lombra de cápsula endoscópica, Aí é uma... enteroscopia de duplo balão. Eu só queria falar uma informação sobre isso, tá? Eu sei que o episódio não é disso, mas só porque eu achei muito interessante. Tem um estudo com enteroscopia de duplo balão que 24% dos sangramentos que estariam nesse local médio, assim, que a gente não tá achando a causa... estava em local visível na endoscopia. Opa! Baseado nisso, nesses 24%, existe a recomendação de repetir a endoscopia para ver se você não achou na primeira, mas talvez na segunda olhada você consegue achar. Boa, boa. Mas isso é uma matéria pro episódio de sangramento digestivo baixo que ainda vai rolar. É bom que aí eu já nem participo já falei o que eu tinha que falar e Brasil. Beleza. E tem também a questão do valor da melena, quem viu, né?
Porque se o paciente te fala que teve melena, isso tem uma razão de verossimilhança de 5 para esse sangramento ser alto. Agora, se você foi lá e viu, e acreditem, quem nunca viu, melena é inconfundível, aí você tem uma razão de verossimilhança de 25 para o sangramento ser alto. É muito alto essa razão, né? 5 para 25. É. Beleza. Pena que nesse trabalho aqui, né? Essa informação tu tirou daquela série de artigos do JAMA, né? Exato, The Rational Clinical Examination, que sempre tá por aqui nos episódios de caso clínico. Era engraçado porque não tá aqui na lista, João, aquela tacada de água oxigenada pra ver se tem. É um clássico, né? Clássico, né? Não tá na lista do artigo aqui, mas beleza. Mas, Pedro, tem também uma clinicagem laboratorial pra saber de onde vem o sangramento, né? Isso é muito massa, né? É a ureia sobre a creatinina. Então, a ureia sobre a creatinina, se vier maior do que 30, tem uma razão de verossemelhança positiva de 7,5. Então, olha o que a gente acabou de falar, né? Se o paciente, você não viu a melena, mas ele falou que tem a melena, ele vai ter uma razão de verossemelhança menor do que a ureia sobre a creatinina. Tá, olha só, né? E aí a ideia aqui dessa relação é que quando o paciente sangra via alta, esse sangue ele é metabolizado no caminho do intestino e aumenta essa relação ureia-creatinina, o que não acontece quando o sangramento é baixo, já que sai muito perto do ânus, então não tem tempo dessa metabolização, além de uma pré-renalzinha que o paciente faz, né? Show! E se nem toda melena é alta, nem toda hematoquesia é baixa também, tá? Hematoquesia pode ter origem alta, especialmente quando o volume de sangramento é muito alto. Mas veja, se teve hematoquesia é porque sangrou muito, então o paciente deve ter aí algum grau de repercussão hemodinâmica, nem que seja uma hipotensão ortostática que você tem que procurar ativamente. Eu vi um trabalho bem pequeno, João, mostrando até que é prognóstico, né? O paciente ter hipotensão postural, hipotensão ortostática, é pior desfecho. É óbvio que tem situações. A nossa paciente, por exemplo, ela tem hipotensão postural. Ela tem clínica, ela tá hipotensa, ela tá taquicárdica. A gente não vai precisar fazer o teste de hipotensão postural nela. Mas quando você tá meio na dúvida, tá pensando, pô, será que esse paciente tá depletado de volume ou não? É mais uma informação para entrar no bolo aí, para você tomar sua decisão. Beleza, Pedro. Agora, além dessas clinicagens aí da cor do sangramento e de onde ele vem, pensando que o sangramento é alto, já que nesse caso acho que tá mais entregue que é alto mesmo, né? Teve vômito com sangue, teve melena, né? Exato. A gente tem que estratificar aí e bolar um esquema diagnóstico para pensar nas causas de sangramento. E acho que seria interessante a gente primeiro destacar as causas mais comuns de sangramento digestivo alto. Fechou, João. Então, o nosso esquema aí que a gente preparou para enfrentar o caso do Cauê... Meu Deus. Era falar das 4 causas principais, como o João mencionou, e depois a gente fazer uma abordagem topográfica, né? No caminho da endoscopia. Beleza. Então, as 4 principais causas de hemorragia digestiva alta são 1. Úlcera péptica. Beleza. 2. Varizes esofágicas. Muito preocupante. 3. Malorivais. Complicado. 4. Esofagite. Rapaz, e é uma coisa interessante que se você for ver as séries de casos mais antigas, né, de sangramento, úlcera gástrica domina, né, úlcera péptica domina, mas à medida em que a gente foi entendendo o papel da H. pylori na úlcera péptica, os remédios foram melhorando, né, os inibidores de bomba de próton, a importância da úlcera péptica nas causas de sangramento digestivo foi caindo um pouco, ainda é uma causa importante, mas vem diminuindo, e as esofagites vêm aumentando em importância. Falando então um pouco mais sobre a úlcera péptica, João, assim, eu achei um trabalho assim que mostrou que 80% das causas de úlcera péptica ou é H. pylori ou é anti-inflamatório. E como tem se buscado mais H. pylori nos últimos anos, e eu tenho uma esperança de que existe uma conscientização de usar menos anti-inflamatório, né, na população geral, essa causa é para começar a reduzir, como você mencionou, né? Lembrando que a gente tem episódio de H. pylori aqui no TDC, né, o episódio 73. Boa, boa. E uma pergunta super importante, né, seguindo nas causas mais comuns de sangramento digestivo, é tentar inferir se o paciente tem cirrose ou não, porque isso aumenta bastante a chance desse sangramento ter origem varicosa, né, de varizes esofágicas, que é um sangramento super perigoso, ele não costuma cessar tão facilmente quanto outras causas de sangramento, e a gente tem que tentar inferir se o paciente tem cirrose ou não, ou tem hipertensão portal ou não, melhor dizendo, para saber se pode ser de varizes ou não. E aí como é que a gente faz, hein, Pedro?
Aqui é difícil, João, porque assim, ó, o ideal do diagnóstico de cirrose é ser feito por biópsia, né? Sim. Mas acaba que nem todo paciente cirrótico é biopsiado, é um procedimento invasivo, então às vezes você vai juntando peças até que você fala assim, ó, beleza, esse paciente aqui ele tem cirrose, né? E aí, baseado naquela série do JAMA que a gente acabou de mencionar, tem também o será que esse paciente com essa doença hepática tem cirrose? Já chegou em nível de cirrose ou não? Uhum. E tem algumas coisas que até podem ser um pouco contraintuitivas, que vale a pena a gente mencionar que tem uma razão de verossimilhança alta. Nossa, manda aí. Bora. Primeiro, de achados de anamnese e exame físico, tá? Uhum. Primeiro, o que tem a mais alta é as unhas de Terry. Olha só, meteu unha. Tá ligado? Que é uma apresentação de leuconíquia, onde a parte proximal da unha, que é aquela parte um pouquinho mais clara, né? Um pouquinho mais branco, e aí essa parte branca avança em direção à unha, né? Em direção à parte distal da unha, deixando pouco espaço para a parte mais avermelhada da unha. Beleza? Show, essa daí é uma clinicagem, viu? A cara... Violenta. Outros achados de exame físico que tem uma razão de verossimilhança boa, acima de 10, é ginecomastia, distensão das veias abdominais, né? Uhum. Podendo fazer até aquela cabeça de medusa. Olha o cara. Encefalopatia e aqui uma legal, tá? Diminuição do pelo corporal. Uhum. Tem uma razão de verossimilhança de 9 aqui, tá? Um valor bem alto. Lembrar que você juntando isso, né, te ajuda a aumentar ainda mais a chance. Uma que eu queria mencionar aqui, laboratorial, é a plaqueta menor que 110 mil, tá? Essa é boa. Então, sempre que a gente vê um paciente que, pô, será que é cirrose? Talvez seja. A plaqueta ajuda, né? Plaquetas mais altas falam contra e uma plaqueta menor que 110 mil tem uma razão de verossimilhança de quase 10. Lembrar que isso porque uma das consequências da cirrose é a hipertensão portal, né? Essa plaqueta vem nesse contexto aí e a ausência de plaquetopenia de fato fala contra. E aí existe, João, um score chamado Bonatini, que é o score que melhor se aproximou do diagnóstico de cirrose mesmo, tá? Que é um score que utiliza plaqueta, TJ, TGP e o RNI. E aí um Bonatini maior do que 8 fala a favor de uma maneira bem precisa de cirrose. Cara, meteu um Bonatini aí, Bonatini, né? Beleza? Fechou. A próxima causa dessas mais comuns são as ulcerações de malorivais, né? Que são aquelas que acontecem no contexto de um estresse, né, mecânico ali na parede do esôfago e acabam levando a pequenas, né, lacerações ali. O que chama a atenção, né, a suspeita diagnóstica dessa condição é um paciente que o sangramento é precipitado por vômitos, né? Ou por alguma força de valsalva abdominal, até convulsões eventualmente, trauma abdominal. Então você tem que pensar nisso. Nossa paciente não vem com essa história, né? Beleza, a nossa paciente não tinha nada pra isso, né? E a quarta causa vai ser esofagite, né? Esses IT, eles são bem inespecíficos, né? O gastrite, né? Uhum. Mas esofagite aqui é legal porque tem algumas coisas legais pra falar, né? Primeiro que a principal causa de esofagite é a doença do refluxo. Então eu posso começar a fazer lesões ali da mucosa e isso precipitar sangramento. Uma coisa legal de esofagite é que ela tem muito mais hematêmese do que melena. Tá. Então tem essa característica aí, né? E além de doença do refluxo, eu tenho remédios que fazem esofagite, né? Essa é aquela esofagite por pílula, né? Exato, né? Uma famosíssima causa de esofagite é o bisfosfonado, né? Por exemplo, o alendronato, né? Por isso que tem toda aquela manha do alendronato de você falar pro paciente não deitar por 1 hora, tomar em jejum, justamente para esse comprimido não voltar e lesionar a mucosa do esôfago, né? Boa, Pedrão, boa. Lembrando que tem outras causas, né, de esofagite infecciosas, né? Citomegalovírus gosta, herpes pode causar, cândida também. Existe a esofagite actínica, no contexto de radiação, também tem que pensar, às vezes o paciente irradiou aí um linfoma, né, um câncer de mama, mas... Saindo então dessas causas mais comuns, né, a gente falou das 4, a gente vai então agora para uma abordagem mais anatômica, seguindo o caminho da endoscopia. E aí, começando pelo esôfago, a gente já falou das principais causas dele, né, a esofagite, as varizes e as ulcerações de malorivais, mas só faltou aí a lesão de Cameron, né? Você tem uma hérnia gastroesofágica, né? E no fundinho dessa hérnia, que se localiza ali no tórax, você pode ter a formação de uma úlcera, né? E lembrar que a endoscopia tem que ser com retrovisão para dar uma olhada nessa úlcera, porque senão ela pode passar batida aí na avaliação. Show!
seguindo o caminho, então, né, da endoscopia, agora a gente chega no estômago, onde a gente já falou da úlcera péptica. Vale a pena a gente falar aqui de uma coisa que foi citada no caso da nossa paciente, que é a gastropatia portal, né? Se a gente tem as varizes esofágicas no esôfago, aqui a gente vai ter a gastropatia portal. E a nossa paciente até já tem, né, gastropatia hipertensiva portal. Além disso, no estômago, existe uma síndrome diferente chamada GAVE. Que também é conhecido como estômago em melancia. Um abraço aí pra nossa ouvinte mulher melancia, que ouve a gente. João. Beleza, João. Fechou. O GAVE, que é uma sigla em inglês para ectasia vascular antral gástrica, faz esse aspecto de estômago em melancia, né? De tanta ectasia vascular que tem. Uhum. E assim, ela faz mais sangramentos crônicos, né? Onde a pessoa fica precisando de transfusões, mas pode fazer sangramento importante também. Beleza. Existe uma relação com cirrose, existe uma relação com esclerose sistêmica, uma doença de pessoas assim, mais acima de 70 anos de idade. Acho que não bate aqui com o nosso caso do nosso paciente. Uhum. E também aí tem um francês, né, João? O meu amigo Peraí. Vai, João, tenta. É o nosso amigo Dilafoy. Dilafoy, né? Eu até preparei um momento aqui, peraí. Dilafoy. Meu Deus! Viu? É o Dilafoy. Gil. Amanhã eu vou manter essa, tá? Eu vou falar isso no hospital. Não, quando alguém falar Dilafoy, não é Dilafoy, é Gil. É ali tá? Mais pra sotaque da Normandia, né? Exato. O Dilafoy é um vaso submucoso dilatado, que corre superficial e sem a presença de uma úlcera ali em cima dessa vaso dilatado, né? Ele pode sangrar em grande quantidade também, é uma causa preocupante também. Um vasinho que fica dando sopa ali na parede, né? E aí qualquer coisa ele vai dar uma sangrada e pode ser muito grave, né? Só lembrar que às vezes durante a endoscopia, se o vaso parou de sangrar, ele pode ser perdido, tá? E pode estar lá. Provavelmente daí vem uma daquelas causas que o Pedro falou, que você repetir a endoscopia você encontra, beleza? Show! Então, o estômago a gente falou de úlcera péptica, gastropatia hipertensiva portal, GAVE e o Dilafoy. Avançando, a gente tem o duodeno, né? Que eu posso ter úlcera péptica também, mas aqui tem uma causa, João, que é muito importante, que é aquela fístula aortoentérica. Pois é, Pedro, essa é uma causa que é uma emergência médica porque tem uma alta taxa de mortalidade. Então é muito importante perguntar se o paciente já sabe se tem um aneurisma de aorta ou se já fez uma manipulação, né? Se já operou a aorta abdominal, porque isso aumenta muito a chance dessa ocorrência e você tem que correr, que o paciente pode falecer em pouco tempo. Essa é uma causa importantíssima de ser lembrada dentro desse contexto de aneurisma de aorta abdominal. Aqui, João, se o paciente está estável, talvez a angiotoma ultrapasse a endoscopia, se tivesse antecedente. E se estiver instável, tem serviço que já vai para a cirurgia exploradora mesmo, devido a essa associação forte, né? Boa. Então, essa é uma pergunta que precisa ser feita diante de uma hemorragia digestiva alta. Tem alguma coisa na sua aorta? Principalmente quando ela está mexida, né? Principalmente após cirurgia, mas até pode ser sem, mas principalmente pós-cirurgia tem que pensar em fístula aortoentérica. Boa. E aí, João, ficou de fora? Porque assim, se você vomita sangue, na hora você vai pensar o quê? Tô com câncer, né? E a gente não citou câncer agora. Mas ele tá presente ao longo de todo o trato gastrointestinal, né? Então, queria falar duas coisas, né, que estão presentes em todo o trato gastrointestinal e que pode fazer sangramento, né? A primeira é o tumor, né? Então, a endoscopia vai ajudar a gente a ver e biopsiar. E existe um diagnóstico também que pode se espalhar no trato gastrointestinal chamado angiodisplasia, né? E que são distorções de vasos, né? Geralmente pequenos e que são arborizados, assim, e que podem fazer sangramentos no trato gastrointestinal, né? Pode estar secundário à disfunção renal, mas geralmente uma disfunção renal bem avançada. A nossa paciente que tem uma doença renal crônica estádio 3B não é para ter angiodisplasia, né? Fora isso, também está associada a von Willebrand e estenose aórtica e por aí vai, né? Que a gente já comentou algumas vezes aqui no podcast, né? Ainda no duodeno, né? Tem algumas causas mais raras, mas que vêm só no contexto de manipulação de alguns órgãos ou de lesão crônica, que é a hemobilia, o hemossulcus pancreático, mas que vem no contexto de lesão dessas porções, né? Do trato biliar ou do pâncreas. Boa! Fechou. Acho que a gente conseguiu ter uma ideia, né, do que a gente precisa pensar. A endoscopia ela vai ser extremamente útil nesses diagnósticos, né, porque tanto faz diagnóstico quanto algumas vezes trata. Mas assim, nesse primeiro momento que a gente está com a paciente na sala de emergência e a gente está tentando entender qual é a causa dela, vale a pena a gente então se preocupar
quais são os remédios que ela está usando, principalmente anti-inflamatório, mas aqui a nossa paciente está em uso de varfarina. Que também é importante, né? Porque se ela tiver com intoxicação cumarínica, pode agravar o quadro dela. Perguntar e tentar pesquisar estigmas de cirrose, né? Que a nossa paciente, ela já teve diagnóstico de cirrose, já teve disfunção do enxerto, então ela se aproxima das causas relacionadas à cirrose. Tem hipertensão portal agora, né? É importante também perguntar se teve manipulação aórtica, o que pelos antecedentes que o Cauê mencionou não teve, né? Mas essa é uma coisa que tem que entrar na anamnese aqui. E se ela já fez endoscopia, colono, se ela já tem alguma distorção de anatomia, se já pesquisou H. pylori, coisa parecida. Uma coisa que é importante também, Pedro, é perguntar se o paciente já teve sangramento prévio, tá? E ela já teve, né? Porque 60% das vezes o paciente que já teve um sangramento prévio, ele sangra da mesma lesão. Top. Vamos lá, gente. Então, de dados que a gente tem aí das perguntas que vocês levantaram, a última endoscopia da paciente, do último episódio que ela teve hemorragia digestiva alta, veio a negativa para H. pylori. Ela não fazia uso de nenhuma outra medicação, incluindo anti-inflamatórios, além das medicações que ela já fazia uso. E na última endoscopia também não tinha nenhum sinal de esofagite prévia, apesar de já ter sido há 2 anos atrás. E ela também não teve nenhuma manipulação cirúrgica, a não ser o transplante hepático há 3 anos. Beleza, Cauê. Então, assim, acho que tá na hora da gente começar a tomar algumas condutas com a nossa paciente aqui, né? A primeira, a gente já vai coletar alguns exames de sangue, né? Vai entrar um hemograma, vai entrar coagulograma, já que a nossa paciente tá com sangramento. A gente já falou da ureia da create, vai entrar também. Beleza, né? Essa é uma paciente que às vezes você pede até mais de uma hemoglobina no mesmo dia, né? Pra ir dando uma olhada e tudo mais. Show. E aí, assim, né? Acho que começando com as nossas medidas, existe um desespero, às vezes, pela endoscopia nesse momento, né? Não, tá sangrando e nosso paciente não tá estável, né? Nossa paciente ficou taquicárdica, hipotensa. Eu preciso endoscopar logo, porque a endoscopia, além do diagnóstico, dessas várias causas que a gente mencionou, também vai dar o tratamento, né? Só que aqui existe uma coisa que é contra-intuitiva. Não adianta fazer essa endoscopia rápido, tá? Teve um trabalho do New England de 2020 que ele comparou entre fazer a endoscopia em menos de 6 horas com fazer a endoscopia entre 6 a 24 horas. E não teve diferença de mortalidade fazer um ou outro. E quem fez a endoscopia tardia, né, entre 6 e 24 horas, foi uma endoscopia com menos procedimento, porque alguns sangramentos já tinham se resolvido e tudo mais. Então, eu posso esperar com tranquilidade após as 6 horas para fazer essa endoscopia. Até porque essa endoscopia apressada, né, excessivamente precoce, está associada com o paciente inadequadamente ressuscitado, né? Ele não foi completamente estabilizado antes de ir pro procedimento, que também não é isento de riscos. Boa. E tem um truque aqui do tempo da endoscopia, né, João? A depender da causa do sangramento, né? Exato. As diretrizes pontuam que num sangramento não varicoso, você teria até 24 horas para fazer essa endoscopia, ao passo que num sangramento varicoso, você deveria fazer essa endoscopia em até 12 horas, ok? Então, não varicoso 24, varicoso 12 horas. Suspeitou que pode ser varicoso, vai ter o ideal é fazer em menos de 12, né? Exatamente. Se você inferiu que esse sangramento pode ser varicoso, né, como é o caso da nossa paciente, já que ela tem disfunção hepática, você teria que fazer a endoscopia em até 12 horas. Beleza, então vamos lá. A gente pediu os exames de sangue, a endoscopia vai ter que rolar em até 12 horas, tem bastante tempo pra gente focar no nosso paciente aqui. Agora tem a alquimia dos remédios aí nesse contexto de sangramento, né, Pedro? E aqui, né, nos remédios do sangramento digestivo alto, a gente tem que falar de 4 medicações, né? Os inibidores de bomba de próton, né, os IBPs, as drogas vasoativas intestinais, especialmente a terlipressina, os antibióticos e os procinéticos, né? Vamos começar então com a estrela que são os inibidores de bomba de próton, né, Pedro? E aqui, na real, uma grande decepção, né, João? Porque é uma coisa que eu tinha muita preocupação no meu internato, assim, sobre bomba de omeprazol, o que eu faço, como é que eu titulo, o que eu tenho que fazer com o paciente. E a real é que a evidência ela é bem fraca do uso do inibidor de bomba de próton na hemorragia digestiva aguda no momento precoce, né? Antes da endoscopia. É óbvio que se a causa for uma úlcera, esse paciente ele vai ganhar omeprazol a longo prazo, mas esse desespero de fazer é mais uma recomendação fraca das diretrizes, porque a evidência ela não é boa, né? Isso aí, Pedro. É importante fazer, né? Mas também não é aquela coisa que vai mudar extremamente a vida do paciente. Em geral, você faz um ataque, né? Com uma dose maior, muitas vezes 80mg de omeprazol. E aí deixa-se uma dose depois, que pode ser tanto em bomba ou intermitente, né?
E aí, assim, né? É um paciente que talvez tenha outras bombas rolando, é um paciente que pode ficar grave, pode precisar de droga vasoativa. Eu acho que faz sentido você optar por não colocar em bomba. Fazer lá uma dose de ataque, uma preocupação a menos do lado da paciente, né? Tem uma vantagem logística. Exato. De você não fazer em bomba, né? Já que não tem diferença entre essas duas formas de administração. Boa. E aí, pulando o omeprazol, agora tem um remédio que a gente usa no paciente com suspeita de varizes esofágicas, que é a terlipressina, né? Que é um remédio até meio místico, né? Não tem nos Estados Unidos, o pessoal da Europa usa, mas a gente tem aqui no Brasil, e a ideia é que ele é um vasoconstritor da circulação esplânica, né? Isso. Ele pode ser feito de maneira intermitente, né, Pedro? Então, nesses pacientes com cirrose que estão sangrando, você faz a terlipressina aí para tentar reverter esse mecanismo de vasodilatação esplâncnica. E como ele é vasoativo, né? Ele vai aumentar um pouco a pressão do paciente também, né? Tem que tomar certo cuidado, ao ponto de que ele até pode fazer algumas consequências, né? A terlipressina está associado a infarto do miocárdio, necrose cutânea, isquemia intestinal. É um remédio que ele tem a sua bruxaria e tem que estar de olho no paciente, tá? Se não tiver terlipressina, você também pode fazer somatostatina ou octreotide, que também funcionam, apesar da terlipressina ser a medicação mais estudada para esse contexto. Exato, né? Quando joga contra o placebo, a terlipressina ela é superior, ela tem dados mais contundentes do que essas outras drogas. Aí tem alguns outros estudos um pouco mais fracos, até uns estudos de fisiopatologia que mostram que a terlipressina é parecido com octreotide, somatostatina, mas a terlipressina, em termos de número de evidências, ela é superior aos outros, né? Tem muito ensaio clínico randomizado com isso, né? Agora, no paciente cirrótico também tem outro remédio que tem que entrar, que esse é mais contraintuitivo, né? Fazer vasoconstrição esplâncnica, tudo bem. Mas aqui eu tô falando dos antibióticos, né? Aqui é a ideia da profilaxia primária aguda de PBE, né? E aqui, João, além da infecção da PBE, existe uma associação, tá? Então, uma associação um pouco mais fraca, mas que o antibiótico pode reduzir mortalidade por todas as causas, ressangramento e dias de hospitalização. Então, é um remédio que tem que entrar na suspeita de varizes esofágicas, tá? E aí, normalmente se faz um antibiótico tipo ceftriaxone, aqui só 1 grama mesmo, uma vez ao dia por 7 dias. Mas assim que o paciente estiver mais estável, podendo tomar medicações por via oral, você pode transicionar para uma quinolona e completar aí os 7 dias dessa profilaxia. Lembrando que aqui você previne não só peritonite, mas também infecção urinária e outras infecções nesse contexto. Você tá querendo me dizer que mesmo sem ascite talvez tenha benefício, né? Exato, Pedro. E assim, vários estudos encontram o benefício do antibiótico nesses pacientes. Show! E quarta droga que a gente mencionou, então a gente começou com omeprazol, depois foi para terlipressina, depois foi para o antibiótico. A quarta droga agora é um procinético, né? Pra gente ver se de repente a gente acelerando o trânsito gastrointestinal, a gente consegue controlar melhor o sangramento quando for para endoscopia, né? Aí eu vou dizer que eu fiquei chateado quando eu li, tá? Porque os caras falam tanto dessa eritromicina, cara, e que o remédio é bom demais, que fica sem sangue, vai ver tudo, até a alma do cara na endoscopia. Eu disse, rapaz, eu nunca vi o pessoal fazendo, pô, o pessoal fala tão bem. Não, e tem recomendação de guideline recente para, assim, sugerindo fazer eritromicina, né? Então, assim, um dos procinéticos que a gente pode utilizar aqui é a eritromicina, é a mais estudada, né? A gente usa bastante... Existe também muita ideia da metoclopramida, né? O Plasil, mas a eritromicina, ela tem bastante estudo nesse cenário. E o benefício da eritromicina é fazer com que a endoscopia consiga ser mais certeira. Você evita novas endoscopias quando você faz a eritromicina. Não tem desfecho de mortalidade, não tem desfecho de ressangramento, mas já é um desfecho muito bom, né? Que é você, na primeira endoscopia, já conseguir resolver o problema do paciente. Quando você chama um endoscopista para fazer endoscopia de madrugada, você quer que ele venha e dê certo, né? E não que ele precise de endoscopar de novo. E aqui tem vários regimes, né? Você pode fazer 250mg de eritromicina ou 3mg por quilo. Você faz uma infusão, tá? Ao longo de 20 a 30 minutos, 30 a 90 minutos antes da endoscopia. Então, uma horinha antes da endoscopia, faz a solução da eritromicina. Só toma cuidado que é uma das medicações que alarga QT, tá? Boa. Então, o paciente vai ganhar um eletrozinho aí. E aqui a gente fecha a tétrade das medicações do sangramento digestivo alto, né, Pedro? Top. O inibidor de bomba de prótons, o procinético, que é a eritromicina, e, se for cirrótico, o antibiótico e a terlipressina. E aí, João, tem uma outra medida que o pessoal utiliza aqui, que é a lavagem gástrica, né? Opa! E aí é o seguinte, ó. Primeiro,
a lavagem gástrica é uma medida invasiva na sala de emergência que causa desconforto para o paciente. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Isso, é bem importante pontuar. E aí, quando a gente vai olhar os benefícios de fazer a lavagem gástrica, só existem 2 concretos, tá? Quais são? Primeiro, identificar que o sangramento de fato é uma hemorragia digestiva alta. Se eu faço a lavagem e vem sangue, o que tá sangrando tá ali em cima, não tá lá embaixo. Então, na dúvida, né? Talvez ajude, né? Lembrando que se vier negativo, não me ajuda, porque eu posso ter um sangramento de duodeno com o piloro fechado e a lavagem não me ajudar. Você fica mais garantido quando vem um líquido bilioso, né? Que aí talvez esse piloro esteja aberto. Boa. Então, na dúvida, não sei se é alto ou não, será que eu priorizo essa endoscopia ou não? Talvez a lavagem tenha um benefício. E o segundo benefício da lavagem gástrica é acelerar o trânsito gastrointestinal para melhorar a visualização da endoscopia. Só que para isso, eu tenho um remédio. Por isso que eu comecei pontuando o desconforto do paciente, em que, ao invés de fazer algo desconfortável, eu posso fazer um remédio que vai ter o efeito de melhorar minha visualização na endoscopia. Então, para que fazer um procedimento desconfortável, que não melhora desfechos importantes e que eu tenho uma alternativa melhor? Então, se eu sei que é alta e eu tenho a eritromicina à disposição, a lavagem perde sua função. Beleza. Eu estou enfatizando isso porque a lavagem não tem redução de ressangramento, não tem redução de mortalidade, não tem nenhum outro desfecho, já foi procurado e não achou. Beleza, agora vamos aplicar na nossa paciente que a gente acabou de discutir, né? Bora. A endoscopia nela vai entrar em até 12 horas, né? Eu chamo, mas sei que eu tenho um tempinho pra trabalhar lá em cima dela. Show. Das medicações, vai entrar o inibidor de bomba de prótons, né? Beleza. Vai entrar também a terlipressina e o antibiótico. Nossa paciente aí tem uma disfunção hepática. Ok. E pode entrar a eritromicina pra limpar esse estômago aí e facilitar a visualização na endoscopia. Show de bola, tá? Por último, precisa fazer sonda nasogástrica? Não vejo necessidade, né? né? A gente já alta, sabe que é alta. É alta, beleza. Agora tem uma informação que faltou, né, Pedro? Manda aí. Aqui, a paciente precisaria de um toque retal, tá? A gente sabe que o sangramento é alto, mas mesmo assim é importante fazer um toque retal nesse contexto para ver se vem sangue em dedo de luva, se o sangramento persiste. É uma informação importante que a gente sempre tem que fazer nesse contexto de sangramento digestivo. Essa, João, é uma parada que todo mundo esquece, tá? O pessoal da cirurgia faz bem mais que a clínica aqui, tá? Fica o puxão de orelha pra clínica, então. Boa. Beleza, então, Cauê. E aí? Saiu nossos exames de sangue, a endoscopia já tá vindo, como é que tá o nosso paciente? Então vamos lá, gente. Para a evolução da paciente, os exames saíram. Esses exames são pré-transfusão, tá? Daquele 1 concentrado que a paciente fez. Ela tinha um HB de 3,6, um hematócrito de 12,6, um VCM de 71 com HCM de 20,6. Rapaz. RDW de 21, tinha um leuco de 3.740 sem desvios, plaqueta de 48.000, função renal com uma create de 1,56 e uma ureia de 79, eletrólitos com sódio de 136, potássio 5,1, coagulograma veio com RNI de 3,4 e um TTPA de 31 segundos, albumina de 3,7, TGO de 16, TGP de 13, FA de 104, Gama GT de 61, que estão normais essas duas, e bilirrubina total de 0,41. Essa paciente, ela ficou em observação depois de estabilizar por volta de 12 horas, mais ou menos, um pouco mais, e foi feita a endoscopia então para ela, que viu mucosa de fundo e corpo apresentando aspecto em mosaico com alguns pontos de hemorragias subepiteliais, que era sugestivo de gastropatia hipertensiva portal, mas sem sinais de sangramento ativo no momento. Aqui tem uma questão legal dessa anemia, né? Legal, anemia de 3, né? De 3. Mas aqui é porque se a paciente instável anêmica é melhor que o paciente instável sem anemia. Ah, sim, porque esse HB ainda vai cair, né? Porque assim, se ele já tá instável e o HB nem caiu ainda, prepara que tá vindo. Esse sangramento tá vindo com tudo. Então esse HB de 3 mostra que essa nossa paciente já tá sangrando há alguns dias e a gente, de certa forma, tá começando a instabilizar agora, a gente tem um pouquinho mais de tempo, né? Então a ausência de anemia no choque preocupa. Boa. E uma outra coisa que esses exames de sangue me ajudam é que agora, com a hemoglobina e a ureia, eu consigo calcular um score chamado Glasgow Blatt 4. Esse score serve para quê? A ideia dele é que se a pontuação do nosso paciente, quando colocado nesse score, vier de 2 ou mais, a sensibilidade para um sangramento grave, que precisa ser avaliado no hospital, é de 98% a 99%. Isso quer dizer o quê? Que se o score vier de 0 ou 1, eu posso liberar a minha paciente para fazer a investigação ambulatorial. Isso ajuda muito, hein? Isso. Só para ter uma ideia, João,
O nosso paciente, ela tem um score de Glasgow Blackmore de 14, tá? Apenas. Tá muito longe do 1. A gente sabe que ela tava instável, é óbvio que ela vai ficar, só pra ficar a lição aí pra quem estiver ouvindo. Mas esse score ajuda, né? Que a queixa de sangramento de fato é preocupante. Você fica, às vezes, no contexto de uma unidade em que você não tem endoscopia e tudo mais, na dúvida se você é interno ou não, se você pode conduzir ambulatorialmente, esse score te respalda e te ajuda na tomada de decisão. Show! E outra coisa aqui desses exames, né? Parece que tem muita hipertensão portal, né? Óbvio que essa HB é por conta do sangramento, mas a gente vê uma plaquetopenia, ela tem sinais de hipertensão portal na endoscopia, né? Com essas alterações vasculares, mas a função, né? A parte sintética do fígado parece não estar tão comprometida. Uma albumina de 3,7, perto da normalidade, uma bilirrubina também não muito alterada. E o RNI atrapalha, né? Porque ela usa varfarina, né? Exato, boa, Pedro. Eu também nem tinha me atentado, assim. Não dá pra me confiar que esse RNI é por disfunção. E ela tinha ascite, Cauê? Não tinha CIT, João. Pois é, será que ela não tem uma causa de hipertensão portal pré-sinusoidal, né? Algo aí que esteja justificando isso? E essa paciente tem motivo para isso, já que ela teve um Budd-Chiari como causa da disfunção hepática inicial dela. Será que ela agora não trombosou aí a veia porta, né? É uma possibilidade, Pedro. Uma causa famosa de hipertensão portal não cirrótica é a esquistossomose, né, do Brasil, mas no contexto dela, que tem um Budd-Chiari, né, que só relembrando, é a trombose das veias hepáticas, né, que é a veia que tá saindo do fígado. E Budd-Chiari é tipo anemia ferropriva, né, é o começo de um problema. Você geralmente tem um fim, né, o que causou esse Budd-Chiari? É à toa que o Cauê, quando ele cita o caso, ele fala que é um Budd-Chiari primário, porque não acharam uma outra causa para esse Budd-Chiari. Mas será que ela não tem uma trombofilia e agora ela tá fazendo um novo trombo, só que dessa vez na circulação pré-sinusoidal, fazendo essa hipertensão portal desproporcional, como o João mencionou? É uma possibilidade aqui para ela, né? Exato. E aqui lembrar que as trombofilias que fazem síndrome de Budd-Chiari não são as trombofilias tão comuns assim, né? Doenças mieloproliferativas, né? Algumas malignidades, lembrar da hemoglobinura paroxística noturna. Então tem uma série de condições que podem ocorrer aqui que a gente tem que lembrar de maneira específica. Boa. E aí, assim, na sequência de investigação de uma hemorragia aditiva alta, o primeiro exame, a estrela aqui, é a endoscopia, vai fazer a maior parte dos diagnósticos. Só lembrando que essa endoscopia tem que chegar até duodeno, né, Cauê? Acho que tá essa informação pendente, se foi até o duodeno ou não. Isso, Pedrão, essa endoscopia ela foi até a primeira porção do duodeno, tá? Tá. E aí, para avaliar as próximas porções do duodeno, os próximos exames aqui vai ser principalmente a angiotomo e a angiografia, né? Para tentar achar a causa mesmo. Angiotomo ou angiografia. E tem também umas endoscopias aí mais diferentes que permitem que você veja porções mais distais do duodeno também. Você pode lançar mão desses métodos. Boa. E aí, juntando tudo que a gente falou, acho que o próximo exame para o nosso paciente agora aqui vai ser uma tomografia com contraste, para a gente ver o que está acontecendo nas porções mais distais do duodeno e também ver se tem algum trombo aí na região venosa pré-sinusoidal. Beleza, pessoal. Então a paciente ela foi internada, ela ficou em observação por 24 horas, foi seriado o HB-HT dela depois da endoscopia, de 6 em 6 horas, e apesar de transfusões de mais 3 concentrados de hemácia, ela não teve incremento significativo. Tá. A última HB dela depois de 24 horas veio de 4,2. Talvez está sangrando de algo que a gente ainda não encontrou, né? Na ocasião, como tinha um sangramento ativo e a equipe queria prosseguir a investigação, eles optaram também por uma angiotomografia de abdômen. Na ocasião da angiotomografia de abdômen, veio evidenciado um sangramento ativo em segunda porção do duodeno, caracterizado por um aumento da densidade luminal com aspecto laminar na fase arterial do contraste. E também tinha uma presença de material hipodenso em veia porta. E na ocasião foi optado por fazer um novo exame diagnóstico e esse exame vai dar o diagnóstico da nossa paciente, gente. E aí? Beleza, Cauê, eu acho que a gente tem um norte agora, né? A gente pelo menos sabe aonde está sangrando, segunda porção do duodeno. Então a gente tem que ir atrás, né? Acho que a desvantagem da angiotomo em relação aos outros métodos é porque é um método só diagnóstico, né? Enquanto a endoscopia e a arteriografia você consegue diagnosticar e tratar. Então agora a gente tem esses dois métodos. Como é a segunda porção, a gente pode tentar endoscopia ou pode ir para arteriografia. Ela tá estável, Cauê, nesse momento? Tá estável ainda, João. Eu acho que a paciente estando estável, né, a gente pode tentar aí uma endoscopia que veja mais longe, né? Tem aquelas endoscopias com pull por push, né, duplo balão, como o Pedro falou. Acho que é uma alternativa para essa paciente, ela estando estável, a gente sabendo que está sangrando daquela região, é uma opção para ela, né? Outro ponto, assim, é que esse NR, o ideal é que ele seja corrigido, né? Exato. O paciente tá com sangramento ativo,
tem um INR maior do que 3, né? Tá usando varfarina, isso vai ter que ser suspenso. Agora, se essa paciente tivesse mais grave, uma maneira de tentar conter o sangramento de maneira mais rápida seria proceder com a angiografia, né, numa radiointervenção, que você pode rapidamente tentar embolizar o vaso sangrante e conter. Como ela está estável, acho que a gente pode ir pelo método neuroscópico, né? Exato, João, exato. E assim, a causa do sangramento, né? A gente mencionou que no duodeno pode ser a fístula aorta entérica, que não é o caso para ela, né? Não tem uma manipulação da aorta recente. Pode ser úlcera péptica, né? Isso é uma coisa que ainda pode ser, acho que não está totalmente excluído. A gente tinha falado que tem coisas que é no trato gastrointestinal inteiro, como tumor, que para a idade dela é mais distante, e angiodisplasia, que ela parece não ter outra causa para isso também, mas não me surpreenderia. E essa paciente tendo uma trombose aguda de veia porta, ela pode formar varizes em locais não habituais, né? Boa. Pode não ser gástrico, pode não ser esofágico, que são as mais comuns, mas às vezes uma variz meio doida aí que resolveu aparecer do duodeno nesse contexto de trombose. Vamos ver o que vai vir por aí. Manda aí, Cauê. Beleza, gente. Na ocasião era R2 lá no Hospital São Paulo ainda, então a gente ouvia muito o pessoal da gastro comentar o que podia ser esse caso, né, esse foco de sangramento. A primeira hipótese deles era justamente uma varize ectópica associada a essa trombose aguda, que pode ter acabado sangrando pelo aumento súbito aí da pressão na veia porta, né? Foi feito então uma enteroscopia para essa paciente, como ela estava estável, ela estava bem, eles optaram realmente por não prosseguir com uma cirurgia, com uma enteroscopia cirúrgica. E aí na enteroscopia, na segunda porção do duodeno da paciente, tinha a presença de uma lesão de 1,5 centímetros sangrante. Era uma lesão vermelho cereja, com uma ectasia vascular local e com sangramento ativo do vaso ectasiado. E era esse sangramento, então, que estava gerando a perda dela. Na ocasião, o endoscopista, ele deu como um diagnóstico de angiodisplasia de segunda porção de duodeno. Tá. E a angiodisplasia é isso que vocês falaram. As condições mais associadas, né? É um paciente com DRC, já em estágio avançado, em estágio final. É um paciente com doença de von Willebrand e é um paciente com estenose aórtica, né? Fazendo aquela síndrome de Hyde que a gente fala, né? Que é a estenose aórtica junto com a angiodisplasia de trato gastrointestinal. Quando a gente procurou lá na literatura na ocasião, também tem associações com pacientes cirróticos ou com hipertensão porta. E aí era a grande dúvida diagnóstico diferencial, então é realmente de uma varize ectópica aí para nossa paciente ou realmente uma angiodisplasia aí, que foi o que acabou surpreendendo a gente na ocasião. A maioria das angiodisplasias associadas a essas doenças se manifesta no cólon, né? Mas realmente, como vocês falaram, pode acontecer em todo o trato gastrointestinal. A característica é ser um sangramento mais crônico, que na ocasião foi até o que a gente achou que estava acontecendo para essa paciente, né? Ela tinha componente de uma anemia hipomicro, né? Um RDW já bastante elevado. Sim. E que possivelmente aí, por causa da trombose da veia porta dela, ela pode ter agudizado o sangramento. Ah, então talvez ela já tivesse uma angiodisplasia ali. Isso. Trombosou a veia porta e isso aí deu uma apertada na angiodisplasia. Estourou. E aí sangrou. E pode ter aumentado o sangramento, exato. Poxa, surpreendente, hein? Jurava que havia uma varize ectópica aí. Fechou? Fechado, Cauê. Casão, beleza. hein? Caso bom. Esse caso marcou lá no R2, viu? Caso que começa tranquilo, né? Com o Bud Na área de transplante hepático. Exato. Fechou. Compromisso, eu não vejo mais quando o Cauê for apresentar caso. Não, acho que a gente vai criar uma escala dentro do TDC. Quem é dessa vez vai receber o caso do Cauê. Porra, cara, só manda pedrada. Fechamos, pessoal? Fechou, beleza. E agora tá na hora do desafio, né? Desafio do ano passado, Pedro. Maria, eu quero ver quem que vai lembrar agora, pois né? Pois é, né? E o desafio, a resposta foi... O desafio da semana passada era um paciente que teve uma crise de asma, teve que ser internado na UTI, mas já estava em melhora e evolui durante a internação com uma anisocoria. A dúvida era se, além de um quadro neurológico, o que relacionado à asma pode causar essa anisocoria? E a resposta é o ipratrópio. Então, a nebulização com ipratrópio. O ipratrópio é um antimuscarínico, então ele pode causar midríase e pode acabar ocasionando uma midríase seletiva de um lado só. Então, tem relato na literatura de midríase unilateral associada ao ipratrópio, então causando uma anisocoria. É isso, pessoal. Valeu! E quem acertou o desafio foi a Camila Mendes, que se formou aqui na Escola Paulista de Medicina, e o Reulis Fernando, que pediu para mandar um salve pro pessoal da Clínica Médica do Real Hospital Português, lá de Recife. Abraço, pessoal. Boa, mandou bem aí, hein? E pra semana que vem, pessoal? E o desafio desse episódio é o seguinte, tá? Uma paciente, durante a investigação de um sangramento digestivo, você encontra uma úlcera gástrica. Beleza. E
E essa paciente é uma paciente de 56 anos e começou o tratamento há uns 4 meses aí de hipertensão. E ela também tem uma osteoporose e constipação. O que será que está acontecendo? Opa, tem uma sequência de ocorrências aí, né? É uma, depois a outra, depois a outra, né? A raiz do mal está onde, né? Beleza, fechou. E os salves, pessoal? Vai mandar o salve pra quem, Cauê? Beleza, Pedrão. Então o meu salve hoje vai pro Paulo Tonaco. Ele que é pediatra, na verdade, fala que escuta a gente. Já deu até a ideia aqui da gente criar o Tá de Pediatragem, né? Também tem a ideia do Tá de Molecagem, viu? Excelentes nomes, né? Pediu um salve aí pro pessoal lá do Hospital Infantil João Paulo II, lá em BH. Oba. Fala ainda que é a melhor residência de ped de Minas Gerais, hein? Valeu, Paulo. Um abração aí pra você. Abraço, Paulo. Abraço, Paulo. Vou mandar um salve aí também pro Eigler Leite, que é lá de Belo Horizonte. Ele é clínico e intensivista. Gasta aí 1 horinha no trânsito todos os dias e fala que escuta demais o TDC. Top. Valeu, Eigler. Um abração aí, viu? Abraço. Salve. Valeu demais pela audiência. E você, João? Aproveitar e mandar 2 salves aqui no Momento Faustão, né? Primeiro lá pro pessoal da UFMA, especialmente o Alberto Moraes e o pessoal do grupo D4 do Internato de Pediatria. Valeu aí pela audiência, Alberto, pessoal do grupo. Abraço. E também um salve para o Janxer Júnior, que é lá de Fortaleza, enfermeiro da equipe da UTI 5B do Hospital Antônio Prudente. Um abraço para o pessoal aí. Valeu, Janxer. Abraço. E o meu primeiro salve vai pro Lucas.ss, tá? Opa. O Lucas, que é da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, pediu pra mandar um salve pro pessoal do 6º período do curso de medicina de Vitória de Conquista. Assim, que ele, na época que ele pediu o salve, né? Era o 6º período, talvez o pessoal já esteja no 7º esse ano, tá? Mas um abraço pra todo mundo aí. Abraço. Pessoal. E o meu segundo salve vai pra Isa Papes, que é de Campinas, tá? Aqui de São Paulo. Falou que o episódio... Ela tinha ouvido os primeiros 50 quando ela pediu o salve. Ela falou que o episódio favorito foi os 50. Então, a gente praticamente não ensinou nada pra ela, né? Exato. Essa é a Aquele ideia. episódio aqui, né? Fechou? Abraço, Isa. Fechou, abraço. Lembrando, pessoal, de seguir a gente nas nossas redes sociais, @tadeclinicagem. Manda o que você achou desse episódio, o que ficou faltando, se tem alguma conduta que vocês fariam de diferente, pra gente conversar e construir aí um conhecimento todo mundo junto. Beleza? Beleza, valeu Boa. demais. Lembrando o Pedro Trabalhador gravando no dia do aniversário dele. É isso viu? aí, ó. Exato, É isso na aí. virada De do aniversário aqui, viu? madrugada, É isso que é aí. trabalho. Valeu, parabéns, Valeu. Pedro. Valeu, Falou, pessoal. valeu, falou. Esse podcast tem como objetivo educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure o seu médico.